Olá, meus amigos, é uma alegria estar aqui. Vamos dar início agora ao curso completo de raciocínio lógico ESAF. Né? Neste curso eu pretendo trabalhar todos os tópicos que a ESAF cobrou no último concurso de auditor da Receita e repetiu agora este ano de 2010 para o fiscal do trabalho. Vocês que estão acompanhando estes concursos viram que a ESAF está cobrando tanto o raciocínio lógico propriamente dito, como também tópicos de matemática financeira e de estatística. Vamos começar pelo raciocínio lógico em si, tudo bem? Então vamos lá. Conceitos iniciais de raciocínio lógico. Se você já estudou ou já leu, já conhece um pouco disso, tenha um pouquinho de paciência, porque o curso é realmente voltado para quem nunca viu a disciplina de raciocínio lógico, tá certo? Eu pretendo pegar do zero e conduzi-los até a condição de enfrentar o próximo concurso com tranquilidade, tudo bem? Então vamos lá. Conceito inicial, conceito básico, elementar de raciocínio lógico é o conceito de proposição lógica. O que é uma proposição? Proposição é uma sentença, é uma frase, é algo que se declara, tudo bem? E diante desta proposição você poderá dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Se eu disser, por exemplo, que o Sol é uma estrela, estou diante de uma proposição simples, de valor lógico verdadeiro. Se eu disser Pelé foi jogador de basquete, estou diante de uma proposição simples, de valor lógico, o quê? Falso. Então, meus amigos, valor lógico é isso, verdadeiro ou falso. Existe um princípio do raciocínio lógico chamado princípio do terceiro excluído. E ele diz o seguinte: uma proposição lógica ou será verdadeira ou será falsa, não existe uma terceira possibilidade. É por isso que ele tem esse nome, princípio do terceiro excluído. Repetindo, uma proposição lógica ou será verdadeira ou será falsa, fora disso não há. Também, meus amigos, jamais teremos uma proposição lógica que seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Não existe. Tudo bem? Então vamos lá. A proposição lógica ou será verdadeira ou será falsa, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vocês viram que eu citei dois exemplos de proposições simples. Tudo bem? Eu falei, o Sol é uma estrela. É uma proposição simples. Eu falei, Pelé foi jogador de basquete. Uma proposição simples. Mas se eu disser, o Sol é uma estrela ou Pelé foi jogador de basquete, eu já estou diante aí de uma proposição composta. Tudo bem? É a reunião de duas ou mais proposições simples, unidas entre si por uma palavrinha, que é o chamado conectivo lógico. Tudo bem? Então, haverá proposições compostas, haverá estruturas em que estará presente o conectivo ou, haverá estruturas em que estará presente o conectivo e, haverá estruturas com a construção se, então, haverá estruturas com o conectivo se e somente se, e o que nós precisamos fazer é conhecer o nome e o funcionamento de cada uma dessas proposições compostas. Como é que elas funcionam? Como é que eu saberei que uma proposição composta será verdadeira ou será falsa, de acordo com o conectivo que estiver presente? Tudo bem? Então vamos lá. É algo simples, é algo muito fácil de ser compreendido, mas é algo importantíssimo. Tudo bem? Importantíssimo. A ESAF jamais deixa de colocar em prova uma questão, no mínimo uma questão, que exige esses conhecimentos elementares que vamos adquirir agora, tudo bem? Então vamos passar para o quadro, vamos conhecer os principais tipos de estruturas lógicas e como é que eles funcionam. Vamos lá. Então, meus amigos, existe um tipo de estrutura que é a chamada estrutura da conjunção. Anote aí, estrutura chamada conjunção é a estrutura do conectivo E, Tudo bem?
Então, se eu disser assim, olha aqui para mim, se eu disser assim, Pedro é médico e Maria é bonita, estou diante de uma conjunção. Então, veja, quando você está diante de uma proposição simples, é muito fácil atribuir a ela um valor lógico, dizer se é verdadeiro ou falso. Se não, vejamos, se eu disser assim, o Sol é uma estrela, o que você diz? Verdadeiro. Se eu disser assim, Pelé foi jogador de basquete, o que você diz? Falso. É muito fácil, estamos diante de proposições simples. Mas quando eu estiver diante de uma conjunção, uma proposição composta em que está presente o conectivo e, como é que funciona esta conjunção? Como é que eu saberei dizer se ela toda é verdadeira ou é falsa? É muito simples, preste atenção. O que você vai se lembrar é da promessa que o pai faz para o seu filho. O pai chega para o menino e diz assim, meu filho, eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. O que a criança entende? Vamos lá, é intuitivo. Ela entende que vai ganhar o quê? Os dois presentes, você concorda? Vai ganhar, a criança entende que vai ganhar a bola e a bicicleta. Pois bem, se no dia seguinte o pai chegar em casa somente com a bola, cumpriu a promessa? Não cumpriu a promessa toda. Né? Se o pai chegar em casa no dia seguinte somente com a bicicleta, cumpriu a promessa? Também não cumpriu a promessa. A promessa do e, a chamada conjunção, só se cumprirá, a conjunção só será toda ela verdadeira se as duas partes da promessa forem cumpridas. Se no dia seguinte o pai chegar em casa de mãos abanando, nem levar a bola e nem levar a bicicleta, pense aí na cara do menino, muito choro, não é assim? Então veja, só existe uma situação que torna a conjunção verdadeira. Que situação é essa? Quando as duas partes que a compõem forem verdadeiras. Tudo bem? Olha como é fácil se você se lembra deste exemplo da promessa que o pai faz para seu filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. O menino entende que vai ganhar os dois presentes. A promessa toda só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem verdade. Tudo bem? Nos demais casos, a conjunção é falsa. Meus amigos, é basicamente isto que você precisa saber a respeito de uma conjunção. Tá certo? Basicamente isso, nada além disso. Tá joia? Voltemos para o quadro. O segundo tipo de estrutura é a chamada disjunção, estrutura da disjunção. A disjunção, meus amigos, é a estrutura em que está presente o conectivo ou. Vamos olhar aqui para mim de novo, vamos lá. Então agora estamos diante de uma sentença que diz assim, né? Pedro é médico ou Maria é bonita. O conectivo presente na disjunção é o conectivo ou. E aí, professor, como é que funciona a disjunção? Como é que saberemos se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Mais uma vez, vamos usar o mesmo artifício, o artifício da promessa que o pai faz para o filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Olha, meus amigos, isso é intuitivo. É intuitivo. Olha de novo a promessa. Eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Se no dia seguinte o pai chegar em casa apenas com a bola na mão, ele cumpriu a promessa, sim ou não? Sim, ele cumpriu a promessa. Né? Por quê? Porque quando o pai fez a promessa usando o conectivo ou, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta, a criança já entende que para que esta promessa toda seja cumprida, basta que o pai traga um dos presentes, basta que uma das partes da promessa se concretize. Tudo bem? Então, se eu chegar no dia seguinte, se o pai chegar no dia seguinte em casa apenas com a bicicleta,
também cumpriu a promessa. Agora vamos lá, terceiro caso. Se o pai chegar em casa no dia seguinte, vou repetir a promessa: meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Se o pai chegar em casa no dia seguinte com os dois presentes na mão, com a bola e a bicicleta, cumpriu a promessa, sim ou não? O que você diz? Olha, pense aí no rosto do menino. Ele está feliz, sim ou não? Está felicíssimo, a promessa foi mais do que cumprida. Então, concluindo, meus amigos, só existe um único caso, só existe uma única situação que torna falsa a estrutura da disjunção. Só existe uma situação que torna falsa a promessa do ou. Quando? Quando as duas partes da promessa são falsas. Tudo bem? Se eu digo, meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta, esta promessa só é descumprida se eu chegar em casa de mãos abanando, tá certo? Então veja, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro tipo de estrutura foi a estrutura da conjunção, promessa do e. Meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. A conjunção só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem verdadeiras. Segundo tipo de estrutura, a disjunção, promessa do ou. Meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. A disjunção, promessa do ou, só será falsa se as duas partes que a compõem forem falsas. Tudo bem até aqui? Sim, estão acompanhando? Essas duas primeiras estruturas lógicas, esses dois primeiros tipos, são simples, são fáceis. Você conhece o funcionamento, né, tanto da disjunção quanto da conjunção, né, tanto da promessa do e quanto da promessa do ou, apenas se lembrando desta promessa que o pai faz para o seu filho. Tá certo? Agora vamos lá, voltemos aqui para o quadro. Existe um tipo de estrutura, um terceiro tipo de estrutura, muito parecido com a disjunção, né, que na verdade é um caso particular da disjunção simples e é chamada de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é aquela estrutura em que o conectivo ou se repete. É a estrutura do conectivo ou, tá certo? Então vamos lá, como é o funcionamento dessa estrutura? Você vai se lembrar da seguinte frase: ó. Houve um crime, tá certo? Houve um crime e alguém declara o seguinte: João é culpado. Esqueci o ou aqui na frente, né? Ou João é culpado, ou João é inocente. Ora, esta frase, ela ilustra perfeitamente, né, o funcionamento e o entendimento da disjunção exclusiva. Ora, meus amigos, se houve um crime e alguém está sendo, alguém é suspeito deste crime, se dirá que esta pessoa é culpada ou se dirá que ela é inocente. Uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, culpado e inocente de um crime? Não pode, não pode. Ou ele é culpado ou ele é inocente. De sorte que, se é verdadeiro que ele é culpado, não pode ser verdadeiro que ele é inocente. E vice-versa. Se é verdadeiro que ele é inocente, não pode ser verdadeiro que ele é culpado. Por isso, essa estrutura recebe o nome de disjunção exclusiva. Exclusiva. Por quê? Porque a veracidade de uma parte exclui a veracidade da outra. Simplesmente por isso. Então, quando estivermos diante de uma estrutura
em que estiver presente o conectivo ou repetido, ou, tá certo? Você vai se lembrar que é um caso particular da disjunção, chamado disjunção exclusiva, e que o funcionamento da disjunção exclusiva é este. Se uma parte da disjunção exclusiva é verdadeira, a outra parte necessariamente será falsa, e vice-versa. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente retorna, até já.